possamos aprender. Então, nós vamos começar aí. O textuário da palavra, né, da nossa Bíblia, diz assim, lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, né? E fala assim: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Então, hoje, nós vamos ver sobre isso, ver as histórias, né? Só que antes disso, irmão, eu vou colocar um slide aqui, aí, porque teve alguns irmãos que na semana passada, irmãos, eles fizeram algumas perguntas. Irmã Elisângela, tá dando para ver o slide aí, irmã? Vamos ver aqui. Sim, irmã Renan. Sim? Estamos vendo, sim. Tá bom, Deus abençoe. Alguns Amém. irmãos fizeram algumas perguntas, né, com respeito ao tema da semana passada. Então eu achei por bem a gente verificar algumas dúvidas, porque se a gente for fazer, né, tudo num dia só, aí não dá e fica cansativo, né, para os irmãos. Acaba que não vai ficar legal com relação ao tempo, né? Mas alguns irmãos perguntaram para mim, né? O irmão, mas eu queria que o irmão explicasse melhor a respeito do jardim, né? Que o irmão falou sobre o jardim lá no Éden, né? Então eu fiz essa imagem aí, irmãos, para que possa facilitar, né? E depois os irmãos quiserem anotar aí, eu coloquei toda a referência bíblica, né, embaixo das coisas. Deixa eu ligar aqui a canetinha. Então, aqui, irmãos. Então, alguns irmãos perguntaram lá, né? Ah, mas o jardim que o irmão falou, né? Que era o jardim que ficava lá na região do Éden. Então, eu separei aqui, irmãos. Então, vamos começar por partes. O que a Bíblia fala sobre esse jardim? Então, a Bíblia fala que Deus, ele plantou um jardim lá na região do Éden. Então, Deus, ele planta esse jardim lá naquela região. Aonde que nós vamos ver isso? Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que fala: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí nós aprendemos lá sobre, né, essa palavrinha aqui, no Éden, da banda do Oriente, pôs ali, deixa eu frisar aqui, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aqui nós vemos a referência bíblica a respeito de que Deus, o Éden, ele não era a terra em si. Tem pessoas que acham que o jardim, ele era a terra inteira, né? E não é. A Bíblia ela vai falar que Deus escolheu uma região da terra para plantar um jardim ali, para fazer um local, como se fosse um local cercado, né? E ali ele que ficava na região do Éden, né? Que ficava lá na região do Éden, e Deus fez esse jardim, né? Então, Deus fez esse jardim na região do Éden. E aí nós vemos a referência bíblica. E aí temos também outra referência bíblica, que é Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde Deus colocou o homem no jardim. Mas aonde que nós vemos isso? Aqui. E tomou o Senhor Deus, né? A palavra tomou, ou seja, Deus como se fosse pegou, né, o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Então era a mesma coisa que se Deus pegou o homem daqui, né? Para exemplificar aqui. Pegou o homem daqui e colocou aqui no jardim, certo? Também nós vimos que o jardim, ele não era um lugar assim qualquer, né? Ele era um local que era um local muito especial, um local que existia a manifestação espiritual de Deus, ali era muito forte.
E aí nós vemos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vemos que Deus ele passeava. E a palavra, na nossa Bíblia, ela tá essa palavra aqui, passeava. Mas a palavra hebraica para andar, né? Então, ou seja, Deus andava literalmente naquele lugar. Mas como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque aqui em Gênesis 3:8, onde fala: e ouviram, né? No caso, quem ouviu aqui foi o casal, o primeiro casal humano. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, né? Que daí nós vimos semana passada que era aquele momento da tardezinha, quando vai anoitecendo, né? Aquela viração do dia, lá por volta de 5, 6 horas da tarde, por aí, né? Que é o que quer dizer essa palavra viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Alguns falam assim, não, mas olha, esse andar de Deus lá no jardim era um andar espiritual, então ele estava em todo lugar ali. Não, ali é literalmente, a Bíblia está querendo dizer que é literalmente. Por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia vai falar que Adão ele se escondeu do Senhor. Ele se escondeu do Senhor. E se escondeu onde? Aí atrás das árvores do jardim, né? Aqui que nós vemos no final do versículo. E se Adão se escondeu, provavelmente é porque Adão achou que ele poderia se esconder de Deus, né? Ele poderia usar algo material para poder se esconder. Então, é que tudo indica no versículo e os relatos bíblicos em que o Senhor andava, né? O Senhor era visto por Adão e Eva ali, né? Agora não sabemos, né, que tipo de forma que era, não vamos entrar nesse mérito, né, irmãos? Mas que nós sabemos que Deus andava, ele passeava no jardim, então nós podemos dizer que o Éden é como se fosse uma extensão do céu aqui na terra, né? Como se fosse um lugar que Deus preparou especificamente para que Adão pudesse gozar dos deleites celestes, né? E aí nós vamos ver outro texto aqui, onde fala: Adão e Eva foram expulsos do jardim para a terra. Como isso? Vamos ver onde diz o texto? Aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 23. Então fala: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, certo? Fora do jardim. Mas para onde? Para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, o Senhor tirou ele desse jardim para onde? Para a terra. Para a terra. Qual terra? A mesma terra que ele foi formado. A mesma terra que Deus usou ali para formar Adão. Certo? Então, aí já mostra que o Éden não era um local qualquer, né? Qualquer lugar aí do globo terrestre. Aí por aí a gente já vê. Acho que ficou claro, né, irmãos? Deixa eu usar aqui a borrachinha agora para apagar. O irmão Beni levantou a mão? Pai Deus, irmão. Pai Deus com todo. Amém. Irmão, no Gênesis 3:8, fala que Adão, eles não viram, eles ouviram só Deus, né? Ouviram a voz de Deus, mas não viram, né? Então, irmãos, em Gênesis 3:8 fala assim que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Mas, irmão, quando nós pegamos Gênesis, que nós aprendemos lá, desde de Gênesis 1, nós vemos que a voz do Senhor, ela é um verbo que ecoa, né? Ela é um verbo que ecoa lá em Gênesis 1. Ela é o verbo que ele vai ecoar como haja luz e houve luz, né? E aí nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 1, que esse verbo, né, que é o verbo
que também pode ser traduzido como palavra ou um som emitido, né, emitido como ordem, nós vemos que é uma identidade. Há uma identidade nessa voz do Senhor. Então eles não só ouviram a voz do Senhor que passeava, como eles se esconderam do Senhor. Então provavelmente ao que indica, e isso, se os irmãos forem pesquisar até a cultura judaica, né, eles são bem taxativos nisso, dizendo que Adão e Eva eles tiveram contato relacional com Deus, né? E não somente vendo o invisível, mas eles tinham esse contato. E aí, quando a Bíblia vai falar de ouvir, eu vou trazer na semana que vem, irmão, é que eu não peguei a palavra hebraica aqui. Esse ouvir é o mesmo sentido de você compreender alguma coisa, né? Então, provavelmente, Adão e Eva, realmente eles tiveram algum contato com a voz do Senhor ou com a segunda pessoa da Trindade, com o Senhor Jesus, que foi quem criou todas as coisas, né? Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai falar que nada do que foi feito se fez sem o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus foi aquele que formou todas as coisas, né? E nele, como nós cantamos até o hino, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Então ele, plenamente Deus, estava ali presente naquela hora em que eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Então algum contato eles tiveram com Deus ali. E Deus literalmente estava presente ali. Não era só uma emanação da voz, né? Só uma presença incorpórea, alguma coisa. Mas não, Deus estava presente ali naquele momento. E se nós lermos ali no relato de Gênesis capítulo 3, do 8 em diante, nós vamos ver que Adão e Eva, eles fixavam o seu olhar na direção para onde Deus estava, né? É um diálogo ali que existe, de fato, né? E não algo que só ecoou, como nós vemos muitas vezes nos filmes, né? Em desenhos, como a gente acha que ecoou uma voz no jardim: Adão, onde você está, Adão? E eles ficaram olhando, não sabendo, né? Mas eles sabiam especificamente aonde estava passando, né? A voz do Senhor, ou a presença do Senhor, onde ela estava passando ali. E da mesma forma como nós vemos que Adão e Eva, eles tinham um nível a mais do que a gente, né, irmãos? Eles estavam ali tendo contato com o próprio Criador, né? Eles estavam ali sem pecado. Então, a mesma condição que nós vamos ter quando nós habitarmos o céu. Vai ser a mesma condição de Adão e Eva, sem pecado, né? Que o Senhor vai limpar os nossos pecados, né? Assim como ele limpou na cruz. E aí, quando nós formos com o corpo incorruptível, vamos habitar. E aí nós vamos ter esse mesmo relacionamento que os nossos primeiros pais tiveram, mas que perderam, né? E por meio de Cristo nós vamos manter novamente esse contato. Vamos para o próximo slide, irmãos. Acho que ficou... Semana que vem eu trago mais detalhes sobre essa passagem, tá, irmão Benê? Aí a gente conversa um pouco mais. Vamos pro próximo slide aí, onde nós vemos uma recapitulação, né, irmãos? Vamos recapitular aí o que a gente aprendeu na semana passada. Então, nós aprendemos que o primeiro casal, ele se rebela contra Deus, certo? Ele vai se rebelar contra Deus. Como nós vimos na semana passada, o casal, eles escolhem ser Deus de si mesmos, né? E aí nós pegamos aquelas referências bíblicas em que nós vemos que o que o homem e a mulher queriam era ser Deus de fato. Quando a serpente fala lá, né, que a árvore era boa, né?
que se ela comesse daquele fruto, ela podia ser Deus, né? Igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E aí quando o ser humano deseja isso, é porque ele quer ser Deus de si mesmo. Ele quer decidir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Então, nesse momento em que o povo, em que o casal, eles rejeitam a soberania de Deus, rejeitam quem vai ditar para eles o que é o bem e o mal, né? Mas eles querem ter essa ciência, eles querem ter esse poder de ditar o que é bom e o mal, eles se escolhem para si ser Deus de si mesmos. E aí, então, que entra nessa questão em que o homem ele quer decidir, ele quer rejeitar qualquer soberania de Deus, qualquer governo da parte de Deus, ele quer rejeitar. E aí nós vemos até hoje, né, como que as pessoas rejeitam a forma de Deus governar o ser humano. Nós vemos muito nítido hoje como que as pessoas rejeitam mesmo a soberania de Deus. Rejeita que Deus seja o seu rei ou o seu senhor. As pessoas rejeitam porque elas querem decidir. Imagine que eu vou seguir essas coisas, você está maluco, né? As pessoas falam isso. Então, quando o ser humano ele escolhe ser Deus de si mesmo, então ele rejeita o reino de Deus, né? O reinado de Deus sobre a sua vida e escolhe viver por si só. Só que quando eles veem isso, eles sentem aquela falta de proteção, a falta da comunhão, né? Algo se rompeu ali, né? Nós podemos fazer assim como que se tivesse um elo ligando um ponto no outro. Mas quando existiu a rebelião, né? A desobediência, esse elo se quebrou, esse elo se cortou. E aí, então, o homem se viu envergonhado. E aí, nesse momento, o casal tenta se esconder, envergonhado. Toda aquela história que nós vemos lá em 3 de Gênesis. Depois, a Bíblia vai falar que Deus ele vai castigar o tentador, que nós vimos ali, que foi Satanás, o diabo, que utilizou de um animal para poder enganar Eva, né? E aí, então, Deus expulsa o casal com a consequência dos seus atos. Ou seja, como nós vemos lá no relato, toda a consequência do ato de desobediência, o primeiro casal teve que arcar. Toda a consequência. E aí, hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e nós vamos ver essas consequências perdurando na vida daquele casal, na vida da família também. E depois nós vemos que o casal ele foi coberto por Deus com a pele de um animal morto, né? E é interessante, irmãos, como nós vimos semana passada, esse animal, embora a Bíblia não vai falar que animal que os judeus, e isso eu acho muito interessante, irmãos, como que eles não acreditam que Jesus ele é o Messias, né? Os judeus eles falam que esse animal morto aqui, ele provavelmente era um cordeiro. E eles falam isso. E aí, isso daí faz totalmente referência a Jesus Cristo como cordeiro, né? Porque quando o casal ele é coberto por Deus lá com a pele desse animal morto, que, né, a tradição rabínica aí fala que foi um cordeiro, e eu não acho difícil de ser não, ele é um símbolo da cobertura do pecado pelo sangue derramado. E Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E aí nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, né, para justificação, né, para que nós fomos achados justos diante de Deus. E aí foi o primeiro sacrifício, né, foi o primeiro sacrifício pelo pecado que existiu ali, onde Deus ele utiliza esse animal para poder cobrir o casal que estava ali só com aquelas folhas, né, tentando se cobrir. E como nós vimos na aplicação pessoal da semana passada,
Muitas vezes nós achamos, nós pegamos as folhas de figueiras por aí, né, um símbolo das nossas próprias ações, um símbolo do que a gente acha que vai ser justiça diante de Deus e tenta se cobrir, né? Mas a maneira mais sábia que tem é confessarmos o nosso erro ao Senhor, confessarmos o que nós estamos errando, mudar e pedir para que o Senhor nos justifique, pedir para que o Senhor nos cubra com o teu sangue, né? E por meio da justificação pela fé no sangue derramado de Cristo, que é o sangue do conserto eterno, aí sim nós podemos obter a justificação diante de Deus, né? Não diante das nossas obras ou daquilo que nós façamos, né? Não, é mediante a fé no sacrifício de Cristo. Ele é o que nos cobre por completo. Porque se a gente fica tentando só se cobrir com o que a gente faz, não, mas eu oro tantas horas, mas eu li a Bíblia tantas vezes, mas eu isso e eu aquilo, infelizmente, irmãos, é apenas uma folhinha de figueira isso, né? Não é uma cobertura completa, né? Então, isso nós aprendemos lá na semana passada. Então, vamos voltar aí agora para Gênesis capítulo 4. Então vamos ver um resumo aí de Gênesis capítulo 4, né? Acho que a Irmandade já leu, né? A maioria dos irmãos já leram o capítulo 4. E quem não leu, terminando esse encontro, leiam, irmãos, porque é muito importante a gente ter esse contato com a Escritura, né? Então vamos lá. Capítulo 4 de Gênesis, irmãos, nós vamos ver ali que Adão e Eva eles vão ter filhos. E aí a Bíblia vai narrar o nome de 2 filhos. Como nós aprendemos, né? Lá no primeiro encontro bíblico que nós aprendemos, quando nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, que o método da literatura antiga não é o mesmo método de hoje. A forma com que eles fazem lá no Oriente Médio, faziam na época da escrita da Bíblia, era assim: escrevia uma narrativa que eles julgavam, né, interessante, e nós entendemos, muito embora Moisés estava inspirado por Deus, mas Deus, quando ele usa alguém, ele vai utilizar as habilidades da pessoa, né? Mas Deus pode fazer diferente? Pode fazer diferente, mas Deus escolhe muitas vezes fazer dessa forma, utilizando as habilidades da pessoa, né? Assim como nós vemos na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, Lucas, o evangelista Lucas, quando ele vai escrever o evangelho, ele vai citar coisas de médico, porque Lucas tinha uma profissão de ser médico. E aí ele vai citar várias doenças, vai dar detalhes sobre as doenças que Jesus curou, coisas que os outros evangelistas não fizeram, né? E a mesma forma Deus fez assim com Moisés. Moisés, ele utilizou a forma com que ele estava caracterizado naquele momento, né? Qual que era a forma? A forma de literatura daquela época. E aí como que é? Como nós vimos, eles escrevem a narrativa e depois só a narrativa que eles julgam interessante. Eles não fazem uma descrição de todo o contexto geral, né? Por exemplo, falar Adão e Eva tiveram filhos, tiveram primeiro esse, segundo aquele, tiveram essa e aquela. Não. Por quê? Porque não era a forma da literatura da época. E aí, nós vemos no capítulo 4 de Gênesis que vai falar que Adão e Eva tiveram filhos, né? Depois no 5 nós vamos ver que Adão vai fazer um resumo da vida de Adão e vai falar que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então tiveram muitos filhos e filhas. Mas o capítulo 4 de Gênesis vai focar no nascimento de Caim e Abel. É no nascimento de Caim e Abel que ele vai focar. Por quê? Porque ele vai contar uma história de Caim e Abel. Então, por isso que ele vai colocar lá o nascimento. Depois,
nós vemos que Caim e Abel eles vão oferecer uma oferta de gratidão a Deus. Nós vamos ver Deus rejeitando a Caim e a sua oferta, e então Caim vai matar o seu irmão, né? Essa história acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Depois Caim vai rogar a proteção de Deus e vai vaguear pela terra, e ele vai formar uma cidade. E depois a descendência de Caim, que vai narrar lá em 4 de Gênesis, vai falar sobre Lameque, que foi um polígamo, né? Ou seja, ele teve mais de uma esposa. E depois vamos ver a criação da agricultura, dos instrumentos musicais e também da siderúrgica, ou seja, o modo de lidar com o ferro, né? Como que se deu isso. Então, esse é o resumo do capítulo 4. Mas vamos adentrar no texto, e aí nós vamos falando um pouquinho mais aí com os irmãos, tá bom? Então vamos, Gênesis, eu vou usar esse quadro aqui pra gente poder conversar aí ou anotar algumas coisas, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, no versículo 1. Se tiver alguns irmãos aí que podem ajudar na leitura, se puder levantar a mãozinha, irmãos, aí eu vou chamando assim que precisar, se os irmãos puderem ajudar. Alguns irmãos. Então eu vou começar. Se os irmãos se sentirem, aí os irmãos vão levantando a mãozinha aí, tá bom, irmãos? Para ajudar aí na leitura, tá? Até para não ficar cansativo só ouvir minha voz, né, irmãos? Então vamos lá. Capítulo 4, no verso 1, né? Diz assim: E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Primeira coisa, irmãos, aí no capítulo 4, no verso 1, nós vemos a palavra conheceu, né? Capítulo 4, versículo 1. A palavra conheceu. O que é esse conheceu? Esse conheceu não é que Adão e Eva chegaram um para o outro e falaram: Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Você vem sempre aqui? Não foi isso, né? Esse conheceu aí, irmãos, esse conheceu é a relação, né? Relação sexual que os dois tiveram. E essa palavra, os irmãos guardem bem essa palavra, porque essa palavra ela vai ser usada muito tempo na escritura. É um modo da escritura suavizar para não falar outro tipo de palavra. A escritura fala em certos versículos, ela vai falar bem claramente sobre o teor sexual, né? Mas aí ela vai usar conheceu para dar aquela suavizada, né? É a forma que a Bíblia vai falar, né? Então, quando ele conheceu, Adão conheceu Eva, ela concebeu e teve Caim. O nome Caim, vou colocar aqui, o nome Caim, ele vem do hebraico, irmãos, que ele significa adquirir. Adquirir. E aí ela fala, né? Alcancei do Senhor um varão. Ela fala no final do versículo. Quando Eva fala isso, por quê? Lembra da semana passada, irmãos, que nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos acho que lembram que ali fala da mulher, né? Da mulher e da serpente, né? Da mulher e da serpente. E aí fala de uma inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher e a serpente, que lá em Gênesis 3,15, e fala dessa inimizade da semente da mulher, né? Da semente da mulher e da semente da serpente, né? Onde a Bíblia vai falar sobre isso.
Aqui é semente, irmãos. Aqui é semente. Eu vou escrever certinho, porque tem alguns irmãos que estão participando, que eles tiram print, né? Dos quadros. Então eu vou escrever certinho, tá bom, irmãos? Então, aqui em Gênesis 3,15 vai falar sobre isso. Quando Deus lança essa primeira profecia, né? Que foi a primeira profecia bíblica, foi a primeira, que fala da mulher ter inimizade com a serpente e fala de uma semente da mulher e a semente da serpente, aonde a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente iria picar o calcanhar, né, da semente da mulher. E aí foi a primeira profecia, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia de que não estava tudo perdido, que haveria de ter uma salvação, de que haveria de ter uma semente que iria salvar o povo de Deus. E aí, quando a mulher ela tem Caim, quando Eva ela nasce Caim, ela fala, eu adquiri ele, ou eu alcancei do Senhor um varão. E aí, nesse momento que ela coloca o nome de Caim, né, que no hebraico significa adquirir, ou uma aquisição da parte de Deus, ela está achando que a profecia lá de Gênesis 3,15 se cumpriu nela. Ela está achando que Caim vai ser a semente dela, que vai ser a semente que vai esmagar a serpente. E ela acha isso com toda certeza. Mas não é só ela que acha, né, irmãos? A serpente também, que é muito, né, que é o adversário, que é Satanás, ele também começou a achar, né, porque nós entendemos pela Bíblia que o evangelho, como o apóstolo Paulo vai falar, ele era um mistério que foi revelado só nos dias dos apóstolos. E esse mistério, ele ficou tão... era um mistério que até o apóstolo Pedro, se eu não me engano, irmãos, ele vai falar que até os anjos, eles desejavam saber sobre essas coisas, né? E aí, como esse mistério ficou envolto, né? Eles não sabiam. Então Deus foi revelando aos poucos quem que era mulher, quem que era semente, né? Deus foi revelando aos poucos. E a serpente também achou que Caim era a semente dela, por ele ser o primogênito. Vamos ver o desenrolar da história, irmãos? Então vamos ver lá. Capítulo 4, no verso 2. E vamos ver do 2 até o 5. Então diz assim: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então, como nós vimos aqui, eu vou deixar anotado aqui para os irmãos. Deixa eu só apagar esse aqui, irmãos, para a gente dar seguimento. Aqui nós vemos o que aconteceu com os dois, né? Então, grava bem essa informação que nós acabamos de dar sobre a profecia de Gênesis 3,15, que ela vai ser importante para a gente entender daqui em diante. Aí a Bíblia vai falar o que? No verso 2 aí vai falar que teve Abel também. Existem algumas pessoas aí que eles vão falar, não, mas Abel e Caim eram gêmeos e tudo mais. Irmãos, eu vou falar bem a verdade para os irmãos. Não entre nesses debates aí que são coisas que não vão edificar, né? Se eles eram gêmeos ou não eram, né? Isso não vai modificar em nada, né?
Existe alguma coisa no hebraico, quando fala assim, e teve mais a seu irmão, que existe uma coisa que mostra que não teve uma interrupção de um tempo largo, ou seja, de 9 meses. Mas isso é só conjectura, né, irmãos? Então a gente não tem que saber, e outra, não vai mudar, né, se eles foram gêmeos ou não. Mas o nome Abel, ele significa sopro, ele vai significar sopro, ele vai significar vapor, ele vai significar também vaidade, mas vaidade, irmãos, no sentido de algo passageiro, sabe? De algo passageiro, transitório, né? Nesse sentido. Então, o nome Abel, ele vai significar isso. E aí, fala que Abel, ele foi pastor de ovelhas, né? E Caim foi lavrador. Ou seja, ele era um agricultor, né? Ele foi um lavrador, então ele mexia com terra, com plantio e tudo mais. E aí a Bíblia vai falar que aconteceu um dia que eles foram fazer ali um culto a Deus, né? Eles foram oferecer algo ao Senhor. E aí, nós não temos como saber, né, irmãos, se assim foi uma ordem que Deus deu para eles, que eles deveriam fazer esse tipo de oferta a Ele. Nós podemos também conjecturar que talvez Adão teve, né, alguma orientação a respeito disso, ou provavelmente Adão ensinou seus filhos a fazerem algo do tipo, ou era algo que surgiu dos dois. Não tem como nós sabermos qual era a motivação dos dois, mas provavelmente, como diz a oferta, e se nós casarmos esse texto de Gênesis capítulo 4 com Levítico, que é o livro da Bíblia que vai falar sobre ofertas a Deus, né, sacrifício e tudo mais, essa palavra oferta ela tem mais relação com uma oferta de gratidão, ou seja, provavelmente eles quiseram mostrar a sua gratidão, né? Não sabemos de quem que foi essa iniciativa, mas nós vemos que os dois trouxeram as coisas para ofertar ao Senhor. Então, Abel, ele vai trazer uma ovelha, né? Ele vai trazer uma ovelha dos primogênitos, ou seja, era o seu melhor, e também vai trazer gordura. Ou algumas traduções, irmãos, elas dizem no verso 4 aí, né? Fala, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Algumas traduções vai trazer que ele trouxe ovelhas gordas, com gordura do seu primogênito, ou seja, uma ovelha graúda, né, saudável ali, que estava no seu rebanho. Existe uma particularidade aqui, né? As imagens assim sobre Abel mostra Abel só com né? Com uma ovelhinha lá oferecendo e tudo mais. Mas, irmãos, é interessante que a Bíblia vai falar assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Nós não sabemos quantos ele ofereceu ao Senhor, né? Mas provavelmente foi o seu melhor, né? Talvez foram os primogênitos, né? Do rebanho que ele ofereceu ao Senhor, né? E aí, se foi realmente vários, irmãos, isso tem uma relação muito profunda, que hoje nós vamos entrar nisso, sobre a sombra e sobre a realidade das coisas, né?
Sobre tudo que o Velho Testamento fala, o Velho Testamento ele é como se fosse uma sombra dos bens futuros, né? Ele como Paulo fala, né? Uma alegoria, uma figura do que iria acontecer lá na frente. E depois a gente pode ampliar isso daí com os primogênitos, e os primogênitos que Cristo traz para Deus. E, irmãos, isso daí dá uma aplicação tão bonita que nós vemos o que Cristo fez com a igreja, né? Mas vamos, para não sair do foco, irmãos, vamos continuar no texto aqui. Então, Caim era lavrador. O que Caim trouxe? Caim, conforme o texto aqui, ele trouxe do fruto da terra. Então, ele trouxe todos os frutos da terra lá que ele tinha, como oferta ao Senhor, né? Então, nós vemos aqui. Irmãos, é interessante nós vermos que quando a Bíblia vai falar, né, que ele levaram, né? Deixa eu ver o versículo aqui, ó. E aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe, no verso 3, né? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe. Quando a Bíblia vai falar essa palavra aqui, ó, trouxe, no hebraico essa palavra aqui, ela pode se referir que ele levou em algum local específico. Em algum local específico. E por que é interessante? Específico. Por que é interessante, irmãos? Aqui a gente pode começar a entender que provavelmente eles tinham um local específico que eles elegeram para cultuar a Deus, provavelmente, né? A gente não sabe. Mas esse trouxe é algo que fica uma incógnita, né? Eles trouxeram aonde, né? Aonde? Aí existem alguns estudiosos bíblicos que vão falar que esse local específico que eles levavam as suas ofertas eram ali perto da entrada do Éden, onde Deus mandou os serafins, os querubins, né? Desculpa, irmãos. Os querubins ficarem guardando ali a entrada do jardim. Alguns dizem isso. Nós não sabemos, né? Não tem como nós falarmos aonde que foi, mas que foi um local que eles elegeram ali, né? Para poder levar as suas ofertas. Certo? Aí no verso 4, a Bíblia vai falar essa palavra aí, né? Na nossa tradução aí, atentou, né? Atentou o Senhor Deus. Quando nós vemos aí, irmãos, esse atentou, né? É interessante nós lermos um texto, irmãos. Lá em Levítico, capítulo 9, versículo 24. Os irmãos que puderem aí, abram aí, ó. Levítico, pode pegar a fitinha, se tiver com a Bíblia em mãos. Pega a fitinha e marca Gênesis 4, que nós já vamos voltar lá. Então é Levítico capítulo 9, no verso 24. Tem alguém que pode ler para nós? Vamos ver se tem alguém. Irmã Cristiane? Nove, 24, né, 24, irmão? isso, Levítico 9, 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Isso, olha que interessante. Deus abençoe, irmã. Aqui fala que o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. Quando a Bíblia vai falar sobre isso, ela mostra que foi qual foi a oferta que o Senhor atentou, que o Senhor se agradou.
lá no passado, daí já é época de Moisés, né? Foi a oferta que o fogo do Senhor consumia a oferta, né? E aí, quando nós linkamos esse versículo aí, que era a forma que Deus mostrava a sua aprovação em momentos decisivos, né? E aí nós vamos ver esse versículo de Levítico é um momento decisivo ali que Arão e Moisés estão, né? Depois os irmãos quiserem ler, lê o capítulo 9 inteiro. Mas a forma de Deus mostrar que ele se agradou daquela oferta foi mandar fogo do céu e consumir o holocausto que havia sido feito. Então, quando nós linkamos isso com Gênesis capítulo 4, ao que tudo indica, provavelmente Deus deu algum sinal ali para Caim e Abel de que ele tinha atentado ou se agradado ou prestado atenção, né? Porque a palavra tentou é prestar atenção. Prestou atenção lá na oferta de Abel e não na de Caim, né? Muito provavelmente isso é quase que certo que Deus demonstrou alguma manifestação visível ali. Não podemos afirmar qual manifestação, mas alguma manifestação visível houve para que Caim visse que Deus estava rejeitando ele e aprovando Abel, né? Deixa eu apagar aqui, irmãos, e aí nós já damos seguimento. Vamos lá. Agora vamos para o capítulo 4, lá de Gênesis. Volta para o capítulo 4 de Gênesis e vamos ir para o versículo 6, né? Então, vamos para o versículo 6 em diante. Deixa eu ver o 6 e o 7. 6 e 7. Alguém pode ler para nós? Capítulo 4, versos 6 e 7. Se puder, levanta a mãozinha. Irmã Elaine, por gentileza. Seis e 7. Isso. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Isso. Deus abençoe, minha irmã. Então, vamos pegar essa parte que nós vimos sobre Abel. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Abel. E aqui embaixo eu vou colocar Caim. Certo? Então vamos lá. Ali nós vemos que Abel, ele levou o seu melhor, né? Ele levou o seu melhor. Caim, uma coisa interessante, irmãos, que Caim, a Bíblia não vai falar, ela não vai dar adjetivos para a sua oferta. Ela vai apenas falar assim, né? E aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aí para Abel vai falar assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, ela dá adjetivos para a oferta de Abel. E de Caim não. Então o que nós podemos analisar aqui? Provavelmente Caim não levou do seu melhor. Pode ser que Caim levou qualquer fruto que estava ali, né, na sua plantação. Pode ser que Caim levou uns frutos que estavam perdidos. Nós não temos como nós afirmarmos 100%. Mas só o fato de ter esse contraste, né, que nós vamos ver um contraste muito grande, certo? Entre Abel e Caim, entre a oferta
de Abel e de Caim. E aqui é simples a declaração da oferta. É bem simples, trouxe do fruto da terra. E aí para Abel vai dar esses adjetivos, né? E agora vamos lá para Malaquias, que a gente vai entender. Malaquias, capítulo 1, verso 8. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Malaquias, capítulo 1, verso 8 e depois o 14. Malaquias 1, 8 e o 14. O 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. O 14 agora. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Então, veja o contraste que Malaquias fala aqui daqueles que levam aquilo que ninguém quer, né? Leva aquilo que sobrou, um animal doente, um animal coxo, né, aleijado, lá que ninguém vai querer esse animal, ele vai e leva para Deus e oferece para Deus. E aí Deus fala assim, viu, oferece para o seu rei para ver se ele vai aceitar. Por que eu vou aceitar isso e o seu rei vai ter que ter coisa melhor? Então, quando nós vemos esse contraste que o profeta faz aqui, nós podemos entender lá em Gênesis capítulo 4 que também teve alguma coisa ali que não foi legal na oferta de Caim. Mas além disso, aí o versículo 6 e o 7 que a irmã leu aí, nós vamos ver que além disso, Caim, ele não estava em condições de estar diante de Deus, né? Não era só a oferta, era a sua condição de coração que ele estava ali, a condição do seu coração. E qual que era essa condição? A condição do seu coração era que ele estava irado, ele estava cheio de cólera, cheio de ira, cheio de amargura dentro do seu coração. E Deus, né, que faz essa leitura tão clara do nosso coração, ele fala para Caim, Caim, por que você está irado? Caim, por que você está irado? Por que o seu semblante se descaiu? Né? O que está com essa cara carrancuda aí? Né? Aí Deus fala para ele, se você fizer o bem, você vai ter aceitação. Se você tiver o bem, se você fizer o bem. Ou seja, se você fizer o que é certo, vai ter aceitação. Eu vou te aceitar também, Caim. Mas agora, se você fizer coisa errada, só fizer as coisas erradas, então o que esse versículo também indica? Que além da sua oferta, que não foi boa, ele não fez o bem, talvez no sentido da oferta, a sua atitude também como ser humano, como pessoa ali, não era condizente com de um adorador a Deus, né? Não era de um fiel adorador. Não. Ali, aí Deus dá um conselho para ele, ainda fala, ó, se você fizer o bem, você vai ser aceito, se você fizer certinho, você vai ser aceito. Deus não quer rejeitar ninguém. Mas Caim não, né? Caim não aceitou o conselho. Até Deus falou, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Irmãos, quando a Bíblia vai falar aí do pecado que jaz à porta, irmãos, isso daqui é o que nós chamamos de hebraísmo. O que é um hebraísmo? Hebraísmo é uma figura de linguagem, usada para que a pessoa possa entender algo. Vou dar um exemplo em português, irmãos, para ficar mais fácil. Vou dar um exemplo em português.
nós temos algumas expressões idiomáticas do português que só nós entendemos. Se nós formos falar lá em inglês, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele picou a mula. Quando nós falamos isso, aí nós vamos entender que ele fugiu, né? Ou quando nós falamos assim, nossa, olha, hoje vai chover canivete. Quando fala isso, é porque vai ser uma chuva muito forte. Ele bateu as botas, porque a pessoa morreu. São expressões idiomáticas que nós, se formos traduzir literalmente pro português, pro inglês, a pessoa não vai entender nada, né? Mas nós aqui do Brasil, nós entendemos. Nós que falamos o nosso idioma, nós entendemos. Essa frase aqui, o pecado jaz à porta, ela é o hebraísmo, é o mesmo sentido de um animal feroz. É um animal feroz que está ali na porta da pessoa, que está na porta, pronto para dar o bote. Então tá pronto para dar o bote. E isso daí é uma expressão, um hebraísmo, uma expressão idiomática para se referir que o pecado tá ali querendo tomar conta da pessoa, né? Essa expressão, porque quando a gente lê no original, o hebraico, vai ser essa expressão que vai ter. Vai ter o sentido de que é um animal. Não que o pecado seja um animal, né? Literalmente. É lógico que é figurativamente. Mas é nesse sentido. E Deus fala para Caim. Caim, olha, o pecado tá ali, tá querendo entrar. O pecado tá igual um animal pronto para dar o bote. Então faça o bem, Caim. Deus dá um aviso para Caim. Mas Caim, como nós sabemos, não ouviu. E aí, vamos entrar ali no homicídio que Caim realizou. Então, vamos ler aí capítulo 4, verso 8, o 9 e o 10. Quem que pode ler para nós? O 8, o 9 e o 10. Pode levantar a mãozinha aí para colaborar com a gente aqui. Alguém? Capítulo 4, verso 8, 9 e o 10. Irmã Elaine? Todos já tiveram mude, irmã Elaine. Sim. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste à voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. Perdão, irmão. Deus que abençoe. fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus abençoe, minha irmã. Então aqui, olha, irmãos, Caim era respondão, hein? Caim era aquele tipo de pessoa que respondia, que a gente chama de boca dura, né? Minha avó falava isso, falava assim, é boca dura mesmo. Quando a Bíblia fala assim aí no 8, né? Que Caim falou com o seu irmão e foi pro campo. Ou seja, olha pra gente ver como que é. Caim chegou para Abel e falou: Abel, vamos lá pro campo? Ou seja, campo, algum local, um local assim, longe talvez ali da família. E levou Abel para lá. E Abel foi. Meu irmão, né? Meu irmão não vai fazer nada para mim. E foi. Quando eles vão para o campo, né? Quando eles vão lá para o campo, o que acontece? Ele
comete ali e mata o seu irmão, né? Comete esse homicídio aí. E aí, a gente vê que isso daí foi premeditado, irmãos. Foi premeditado, e além de premeditado, ele ainda bolou na sua mente o local aonde ele iria levar o seu irmão. Olha para você ver a crueldade. E agora é interessante que quando Deus... Pense bem, irmãos. Lá em Gênesis 3:8, nós vemos que Adão e Eva, eles tentaram se esconder de Deus, né? Vemos lá. Mas, provavelmente, Adão e a sua esposa Eva contaram ali para os seus filhos o que havia acontecido, contaram com detalhes, né? A gente pode presumir isso. Quando eles contaram isso, né, para eles, isso estava mais claro de que Deus, ele sabe aonde o olhar de Deus, ninguém escapa do olhar de Deus, né? E aí, então, Caim sabia disso. Só que quando Deus, ele fala, né, para Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha o que ele fala ali. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha aqui, que respondão, irmãos. Olha o jeito que ele fala com o Senhor. Aí ele já mostrou. Só por essa forma de responder para Deus, ele já mostrou que ele não era humilde. Ele já mostrou que ele estava cheio de si. Ele já mostrou que ele também estava rejeitando, né, a misericórdia de Deus. Estava ali rejeitando se retratar ali. Não, ele estava totalmente impenitente, irmãos. Totalmente seguro de que ele estava fazendo o melhor, de que ele estava fazendo a melhor escolha, era matar as pessoas, né? E aí Deus pergunta, ele fala, mas eu sou guardador do meu irmão? Interessante, né? Agora ele quis se eximir. Eu não sou guardião do meu irmão, não sou guardador dele, né? Ou seja, eu sou guarda dele para ficar sabendo onde que ele anda, onde que ele não anda, né? E aí Deus abre o jogo para ele, fala assim, o que fizeste, o Caim? Por que você fez isso? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim. Ou seja, um modo figurado, né? Não que o sangue falou ali, né, irmãos? Nada disso. Mas um modo figurado de dizer que Deus havia visto o inocente derramar sangue, né? Deus havia visto. E aí agora nós vamos entrar aí nessa maldição aí, que Deus fala no 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Vamos marcar aqui quais que eram as maldições. Então, o que Deus, né, as consequências do pecado de Caim era: a terra não ia mais ser fácil de cultivar, uma terra infértil, para ele, e ele seria fugitivo. E a palavra aqui, irmãos, é a palavra vagabundo. Eu sei que muitos irmãos mais antigos aí vão achar essa palavra que é palavrão, e tem alguns irmãos que falam, Deus falou o primeiro palavrão. Irmãos, não caia nessa. Caia nessa que essa palavra ela não é um palavrão. Que ela vem do latim, né? É uma pessoa que fica vagando, né? Uma pessoa que ela fica andando, perambulando por aí, sem rumo, sem direção, né? Ou algumas traduções vão dizer que ele iria ser nômade, né? Ou seja, ele seria alguém que ia ficar, não ia ter um local fixo, né? E a palavra vagabundo aqui, ela não é um palavrão, ela é um vernáculo da
da língua portuguesa e ela não é esse palavrão. Então não caia nessa falácia aí. Eu já vi gente falando sobre isso, né? Querendo reafirmar as suas práticas erradas. Acho que os irmãos entenderam, né? Então essas eram as condenações que Deus deu para Caim. E aí, no verso 13 diz: então disse Caim ao Senhor. Aí caiu a ficha, irmãos. Aí caiu a ficha deles, né, dele. Aí ele fala assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Ou seja, ele só caiu em si, ele só deu um boom na cabeça dele quando ele viu que o negócio tinha ficado feio pro lado dele. E aí, irmãos, eu sei que é a parte de aplicação pessoal que depois nós vamos fazer, mas só aproveitando esse gancho aí, muitas pessoas, irmãos, que pecam, que erram, que fazem coisas erradas, que mente, que isso, que aquilo, até que mata, só vai se dar conta de que é errado quando ele tem a consequência no seu próprio, como dizia meu avô, no seu próprio lombo, né? Só quando ele sente em si mesmo que o negócio tá feio, que ele vai ter que arcar com aquilo sozinho, aí ele dá um passo para trás. Aí ele fala: não, meu Deus do céu, e agora? E agora eu não posso ser perdoado, não posso reparar isso, não posso isso e aquilo, entendeu? Então, irmãos, que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde de ter essa atitude aí. Então vamos lá, voltar aí pro verso aqui, pro versículo. Aí diz assim, no 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aí, irmãos, aí é engraçado, né? Aí agora Caim está com medo que o outro mate ele. Aí agora o negócio ferveu pro lado dele. Aí ele está se fazendo de vítima. Aí o Senhor, porém, lhe disse, verso 15: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E aí Deus, por sua infinita misericórdia, fez o que com Caim? Fez um sinal em Caim. Irmãos, vamos entrar nessa coisa aqui, né, do sinal. Irmãos, existe uma denominação que é lá dos Estados Unidos, é a Igreja Mormon, né? Acho que os irmãos já ouviram falar. Não vou aqui entrar em mérito, né? Não vou denegrir eles. Só vou falar a respeito de uma crença que eles possuem e que muitos às vezes propagam essa crença e não é uma crença correta, de que eles falam que o sinal de Caim que Deus pôs é uma pele negra, a pele preta, escura, né? Eles falam que é esse sinal. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso foi um devaneio do fundador deles, que era um branquelão lá, né? Que aí ele tinha muito racismo estrutural dentro dele, né? Dentro daquela cultura que ele vivia. E aí ele conjecturou na mente dele de que o sinal de Caim era a pele negra, e todo mundo que via Caim via que não podia matar ele. Não, irmão, isso não é verdade. Isso é uma heresia, né? Infelizmente isso é um ensino errado, Até coloquei um xizinho aqui para os irmãos entenderem que isso aqui é errado. Por quê? Nós já vimos nos outros encontros bíblicos que quem tinha a pele escura era o próprio Adão. Adão tinha pele escura. Inclusive a palavra Adão, né, que vem do Adamá,
em hebraico, significa cor da terra, aquele que é igual à terra. E a terra, né, ela não é branquinha. A terra ela tem uma coloração mais preta, né? Ou avermelhada ali também. Então, provavelmente Adão era dessa forma aí. E o sinal de Caim, mas o que é o sinal de Caim? O sinal de Caim era um sinal que Deus colocou em Caim. Agora nós não sabemos o que é. Existem muitas pessoas que ficam tentando descobrir o que era. Irmãos, na história já teve cada interpretação que se eu contar para os irmãos até dão risada. Teve uns que falaram que Caim teve um chifre na sua cabeça. Outros falaram que ele ficou manco. Outros falaram que Caim começou a andar torto, arcado. Outros falaram que Caim ele teve uma tatuagem na testa escrito, né? Caim, o assassino. E tá um monte de teorias por aí. Irmãos, isso não edifica. Saber ou não qual foi o sinal não vai nos deixar mais crentes ou menos crentes, né? E a Bíblia só fala que é um sinal. É alguma coisa que alguém via nele, né? Só quem viveu que sabia o que era, né, irmãos? Mas era um sinal que Deus colocou ali em Caim. Não tem como nós sabermos o que era, né? E aí então Deus colocou e falou que quem achasse ele iria ser amaldiçoado também e matasse ele, né? Mas provavelmente Caim ficou ali fugitivo, né? E vai para um lado e vai para o outro, vai para o lado e vai para o outro, né? E aí, vamos lá. Verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Vamos lá. Terra de Nod. Essa palavra Nod, irmãos, ela é o hebraico que significa perambulação. Essa é a palavra hebraica. Tem outras variantes, ela pode significar alguém errante que fica errando os caminhos, né? Ou pode significar perambulação, né? Essa palavra Nod. Ele foi para a terra de Nod. Essa terra de Nod aí, ela ficou conhecida assim, por esse nome, porque Caim foi para lá. Não que ela já tinha esse nome, né? Ela ficou conhecida com esse nome. Então, provavelmente, as pessoas ali deram esse nome porque Caim foi para essa região. Ele foi. E aí, né, no verso 17, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Irmãos, novamente aqui, prestem bem atenção. Tem irmãos que estão caindo em conversinha de pessoas aí na internet que fala assim: tá vendo? Existiam outros seres humanos que viviam em outra região, né? Veja aqui, Caim encontrou a mulher dele lá. Olha aqui, a Bíblia fala que Caim conheceu a mulher dele lá naquelas terras lá. Irmãos, isso não é verdade. Como nós vimos no verso 1, capítulo 4, verso 1, a palavra conheceu. A palavra conheceu aqui, ela não é, como eu falei, a Caim chegou lá, viu uma mulher, falou: oi, tudo bem, eu sou Caim, eu cheguei aqui. Não é isso, irmãos. A palavra conheceu é que ele teve relação. Então, o que indica? O que tudo indica? Indica que esse conhecer é porque ele levou a mulher dele para lá, né? Provavelmente uma das suas irmãs, né? Ou sua sobrinha, não sabemos. A família de Adão era muito grande. Só que Gênesis 4 só quis falar do relato de Abel e Caim, mas a família de Adão era muito grande. Eram filhos e filhas. Provavelmente ele casou ou com uma das suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas, não sabemos. E ele levou essa mulher dele
para lá. E aí foi lá que ele foi ter filhos, né? Foi lá que a mulher dele foi ter filho. Então esse conheceu aqui não significa que ele conheceu a mulher lá naquela região lá. Não. Entendeu, irmãos? Então espero que os irmãos fiquem bem espertos, porque tem muita gente aí que fala umas baboseira que acaba enganando os mais simples, né? E aí então ele teve um filho chamado Enoque. E aí a Bíblia vai falar. Mas, irmãos, esse Enoque, outra coisa, esse Enoque não é o Enoque lá de Gênesis capítulo 5, no final do capítulo 5, que fala de Enoque que foi levado por Deus. Não, não é esse Enoque, é outro Enoque. É um Enoque que fez uma cidade, que criou uma cidade e deu o mesmo nome do seu filho, foi o nome da cidade, que era Enoque também, tá? E aí depois do verso 18 até o verso 26, vai falar a respeito de Lameque, né? A respeito de Lameque. E a respeito das outras descendências de Caim. Deixa eu apagar aqui, irmãos. Quem pode ler para nós o capítulo 4, deixa eu ver aqui. O versículo 19, o 19 e o 20. Quem pode ler para nós aí? Pode levantar a mãozinha aí. E daí terminando aqui nós já vamos para a irmã Cristiane. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Tá. Irmã, depois eu vou pedir para a irmã ler mais alguns versículos, tá bom? Se não tiver problema. Veja que aqui fala de Lameque. Então, Lameque foi um dos descendentes de Caim, né? Ele foi um dos descendentes de Caim. Aqui fala que Enoque, né, foi um filho de Caim. Aí Enoque teve também Irade depois teve Meujael. Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Então ele era da descendência de Caim, né? Esse descendente de Caim, ele teve 2 mulheres. Então ele teve Ada, né? Peraí, deixa eu colocar o nome da outra aqui. Zila e Ada. Ele foi o primeiro homem que desobedeceu a ordem de Deus de que deverias ter uma só esposa, uma só carne, né? Ele foi o primeiro que desobedeceu. Ah, irmão, mas tem alguns outros servos de Deus que também desobedeceram. Tem também os servos de Deus que desobedeceram. Eles estão certos? Não. E Deus não passa pano para ninguém, né? Porque eles também tiveram consequências gravíssimas, né? Lameque teve essas 2 mulheres. E essas 2 mulheres, ele gerou. Mas por quê? Porque ele queria se fortalecer. E a Bíblia vai falar, né? Aqui no verso 23, irmã Cristiane, você pode ler para nós o verso 23 e o 24? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso, olha, irmãos. Deus abençoe, irmã. Veja aí que ele fala, Lameque
provavelmente era queria ser o bambambam daquela região lá, né? Lameque vai lá e fala para as mulheres dele. Fala assim, olha, ouve a minha voz aqui. Vou contar uma coisa. Eu matei um homem porque ele me feriu. Ou seja, era brigão também, briguentão. E também matei um mancebo, né? Aqui, varão, ele fala, né? Que é a palavra usada na Bíblia para homem. E mancebo, não existia a palavra adolescente lá, né? Mas mancebo é a palavra adolescente. E ele matou um adolescente, por quê? Só porque o adolescente pisou nele. E aqui, quando você pega o texto original, lá hebraico, quando fala sobre pisar, provavelmente pode ser pisar, pode ser esbarrar, ou pode ser um pisão no pé. Então, agora vamos ver, irmão. Olha o que virou a descendência de Caim. Por causa de um pisão no pé, ele matava, tirava a vida. Isso só demonstrava o quê? Isso só demonstrou, irmãos, que essa descendência ou essa semente era uma semente de quem? Da serpente. Porque eles estavam demonstrando tudo que era fruto ruim. Eles eram descendentes da serpente. Mas olha que interessante, irmãos. Como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente também, o Satanás, né? Ele não sabia quem era o descendente ou a semente da mulher. Não sabia. Ele achou que era Caim. Então o que ele fez com Caim? Ele corrompeu Caim. Né? Ele corrompeu Caim, achando que era Caim que iria esmagar a sua cabeça. Aí ele viu que não era Caim, porque Caim foi facilmente corrompido ali. Então o que ele fez? Fez com que Caim matasse quem? Abel. Tudo isso o adversário fazendo. Nos bastidores ali, né? Fez com que matasse Abel. Também não era Abel. Porque daí nós vamos ver, né, aqui no verso 25, que Eva também teve um filho chamado Sete, que foi o filho que Deus deu para ela após a morte de Abel, né? E aí a Bíblia vai falar que Sete, a descendência de Sete, no verso 26, fala aí, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Ele teve um filho e colocou o nome do filho de Enos. E aí fala assim, então se começou a invocar o nome do Senhor. O que significa isso? Alguns falam assim, mas é que eles começaram a usar o tetragrama, né? Que é aquelas letras A, Y, H, W, H, né? Que é, na nossa Bíblia traduz como Jeová ou Javé, né? Outro dia a gente vai estudar sobre isso, né? A pronúncia e tudo mais. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Porque esse nome aqui, ele só foi dado lá na época de Moisés. Aí quando Moisés fala com Deus, Deus fala, olha, pelo meu nome, os patriarcas não conheceram o meu nome. Eu não revelei para eles. Eu estou revelando para você aqui. Então não pode ser o uso desse nome aí. O que significa então invocar o nome do Senhor? O que significa? Vamos abrir aí, lá em Gênesis 12, verso 8. Vamos ver o que significa. Lembra do que eu expliquei sobre hebraísmo, sobre figuras, expressões idiomáticas? O que significa invocar o nome do Senhor dentro da Bíblia? Gênesis capítulo 12, verso 8.
Ó, presta atenção. Gênesis 12, verso 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui fala de Abrão, né? Antes de se tornar Abraão. O que está falando aqui? Está falando que ele fez um altar para o Senhor, né? Fez um local ali para ele adorar o Senhor. E ele invocou o nome do Senhor. Não significa isso que ele foi lá e falou, Senhor. Não. Significa oração. Se a gente pegar também Gênesis, eu vou anotar aqui para quem quiser ler depois, fica mais fácil aqui. Deixa eu só apagar aqui, irmãos. Aqui. Aí vai ficar mais fácil para os irmãos quiserem anotar e tal, o texto para ler depois. Então, Gênesis 12, 8. Também Gênesis 26, no verso 25. Também fala de invocar o nome do Senhor como oração. E também nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 24, que vai citar sobre Elias com aqueles adoradores de Baal. E aí fala que Elias invocou o nome do Senhor, mas significa que ele orou ao Senhor, né? E aí fala que aqueles sacerdotes de Baal, eles estavam invocando o nome do seu Deus, ou seja, eles estavam orando, né, para o Deus deles. Então, invocar o nome do Senhor significa oração. Então, com sete e enos, né? 7 e enos. Vai começar o povo a desenvolver a prática da oração a Deus, a prática de orar a Deus em todo momento. Então é da linhagem de Sete que eles voltam a Deus, eles voltam em comunhão com Deus. E olha que interessante, irmãos, o adversário tentou corromper Caim, acabou com a vida de Abel e foi tentar com Sete, mas o Senhor protegeu a Sete e a sua descendência, porque é por meio dessa descendência que vem o Senhor Jesus. É muito bonito de ver a história, como que Deus trabalha no meio do povo dele, né? Glória a Deus. Irmãos, eu vou apagar aqui e aí nós vamos abrir a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já pode levantar a mãozinha já, e aí a gente já vai respondendo, para a gente depois ir para a sessão de aplicação pessoal, né? Para a gente ver como que a gente pode aplicar tudo isso que nós aprendemos hoje na nossa vida, tá bom? Se alguém sente, pode levantar a mãozinha. Tem alguém que ficou com dúvida de alguma coisa hoje a respeito do assunto de hoje? Irmã Elaine? Irmão, Oi. tanto Abel quanto Caim, eles foram abençoados, né, na parte material. Um era agricultor e o outro cuidava de ovelhas, pastor, né? Sim. E o coração de Caim, ele era tomado pela inveja. Quando fala que o pecado está à porta, hoje em dia a inveja, o orgulho que tinha dentro do coração dele, a noção do que se passava, né, dentro do coração dele, porque eles foram abençoados e a serpente foi e cegou ele,
E hoje, quando o irmão fala, quando a Bíblia fala que o pecado está à porta, hoje em dia pode ser usado assim em todas as coisas que a gente vê que não nos convém, ficou meio confuso, né? Então, irmã, deixa eu ver se eu entendi, né? A irmã quer saber eh, se a forma com que Caim se portou, se foi algo errado a atitude dele, como que é? Não... Não, ele, no meu ponto de vista, ele tinha um coração, ele teve inveja do irmão dele. Ele teve um ódio, só que foi um ódio gratuito, né? Porque ele foi abençoado, tanto ele quanto o irmão dele. E ali entrou um ódio, um orgulho que dominou aquele coração para que ele tenha feito tudo o que ele fez dentro da família dele. Sim, então, E irmã. hoje tem uma parte que fala do pecado na Bíblia, e esse pecado que está à porta. É tudo do que não nos convém aí fora hoje em dia. Então, irmã, na realidade, quando Deus fala para Caim que o pecado ele jaz à porta, ele está querendo dizer que o erro ia ser consumado. Porque a Bíblia ela vai falar, a Bíblia ela não vai condenar o homem se o homem é tentado. Muitas vezes somos tentados, irmã. Mas o que nós não podemos é abrir essa porta para que o pecado entre. A tentação, todos nós passamos por tentações, tanto na área material, na área espiritual, na área sexual, em todas as áreas da vida existe tentação. Mas o que nós não podemos é abrir essa porta para que o pecado entre. E era isso que Deus falou para Caim. Caim, ele estava irado, descaiu o semblante dele, né? Ele mostrou toda aquela coisa, ele demonstrou que ele estava incomodado. E aí, já pegando um gancho nesse comentário, né, para aplicação na nossa vida, é muito nítido como a gente vê hoje, como que talvez o sucesso de alguém causa a ira de outro. Talvez o dom de um irmão, trazendo para nossa parte espiritual aqui, né, como servos de Deus, o dom de um irmão causa inveja no outro. Né? Talvez a alegria de um irmão causa aquela inveja, o irmão receber uma obra da mão de Deus, levantar e testemunhar. Acontece que as pessoas criam isso, né? Isso é nato do ser humano, mas o que nós não podemos deixar é que isso se torne um pecado consumado. É que isso se torne uma coisa que o adversário, uma porta aberta para o adversário tragar a gente. E foi isso que aconteceu com Caim. Porque Caim demonstrou essa inveja quando o Senhor aprovou Abel e não aprovou ele. E aí, ele, além disso, deixou o adversário entrar na mente, entrar no coração e entrar nas ações. Porque são 3 áreas, irmãs, que o adversário entra. Ele entra na nossa mente primeiro, aí ele desce para o coração, ele entra no sentimento nosso e ele entra nas nossas ações. E aí é o que Tiago vai falar lá em Tiago 1, verso 13 e 14. Tiago vai escrever assim na sua epístola, que o pecado gera morte. Ou seja, a gente não pode deixar essa sementinha ela frutificar, ela dar frutos, né? É isso que Deus ele quer falar. E essa inveja, como a irmã falou, essa ira que ele estava, inveja do seu irmão, era gratuita também. Porque era uma coisa assim, que se Caim fizesse o bem, o Senhor ia se agradar dele. Ele ia ter a mesma atenção de Deus que Abel teve. E aí, entrando na nossa vida espiritual também, nós vemos, muita gente tem aí inveja de um, inveja de outro, mas se você tiver uma vida de santidade também, uma vida de busca a Deus, uma vida de oração, Deus também vai fazer a obra na sua vida, né?
As pessoas elas não querem ver a alegria do outro, o sucesso do outro, mas elas não querem mudar também, né? Elas não querem se esforçar, não querem fazer isso e aquilo. E poxa vida, a gente tem que entender que cada um é único diante de Deus. Mas nós vemos o que aconteceu com Caim aí, né? Infelizmente aconteceu isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Que daí nós já vamos já para a aplicação pessoal. E já é acho que 15 para as 10. Amém. Tem mais alguém aí? Acho que Não tem nenhuma não tem mãozinha mais, né? levantada, não, Renan. Tá bom, Deus abençoe. Então vamos para a aplicação pessoal, irmãos. Nós vemos aqui no relato de Caim e Abel algo interessante, irmãos, para a nossa vida espiritual. É muito interessante a gente meditar nesse relato aqui. Nós vemos Caim e Abel. Nós vemos a importância de nós darmos o melhor para o Senhor. O importante é nós darmos o melhor. Mas, irmão, o que é o meu melhor? O seu melhor é aquilo que você vai fazer para o Senhor da mesma forma que você faria se talvez fosse alguém num emprego. E aí existe um erro, irmãos, que muitos, às vezes eles dão o melhor dele, talvez no emprego, talvez até o melhor dele numa parte de um estudo, mas não dá o melhor para Deus. Muitas vezes, irmãos, nós damos o melhor para o mundo, o melhor para um entretenimento e não damos o melhor para Deus. Quantos de nós, irmãos, e eu falo isso porque eu me insiro nisso também. Talvez, é até pesado, irmãos, falar isso e muitos não aceitam. Talvez a gente nem escute isso na igreja, né? Porque tem muita gente que aí vai surtar com os irmãos do ministério. Mas, irmãos, quantos de nós ficamos na frente de um filme 1h30, 2 horas, mas às vezes não ficamos esse tempo dobrando o joelho para orar, falando com Deus ou lendo a Escritura? Quantos de nós, irmãos, ficamos às vezes 3 horas assistindo, 5 horas, e é uma série, e é capítulo atrás de capítulo, e não aguentamos ficar ali 1h30 no culto, não vê a hora que termine? Ou, irmãos, olha, diante de Deus, eu sinto de dizer, tem muitos que até quando termina o culto um pouquinho mais tarde, ele vai lá e entrega o irmão do ministério. Irmãos, aonde nós estamos vivendo? O espírito de Caim parece que quer tomar o povo de Deus. Um entregando o outro, um porque tem inveja disso, tem inveja daquilo, e é o dom, como nós falamos aí anteriormente, inveja do dom, inveja da obra que Deus fez, inveja do conhecimento, inveja da sabedoria, inveja da família. O que é isso, irmãos? Que o Senhor nos guarde desse espírito de Caim, que parece que quer tomar o povo, quer tomar um músico, porque ele quer sobressair a orquestra, ele quer ser notado, e às vezes notado pelos homens e não por Deus. Bendito é o Senhor. E nisso, irmãos, causa todo aquele alvoroço, aquela coisa, e não é de Deus isso, irmãos. Não é de Deus. Que o Senhor nos livre hoje. Que o Senhor nos livre do espírito de Caim. Que nos livre dessa inveja, dessa vontade de ser igual ao outro. Mas que o Senhor nos capacite para fazer o bem. Que o Senhor nos capacite para fazer as coisas de Deus com o nosso melhor. E o Senhor vai se agradar de nós. Porque para Caim, o melhor dele eram os frutos lá.
E o Senhor, se ele desse o melhor e não tivesse um coração cheio de amargura, o Senhor ia aceitar, né? Embora não fosse animal, mas o Senhor ia aceitar. Da mesma forma nós hoje na igreja, um tem a parte musical, o outro tem a parte da profecia, outro tem a parte da palavra, outro tem a parte do testemunho, outro tem um hino, outro tem o dom de linguagem, mas cada um, se fizer o melhor, não querendo um de outro e fazendo essa confusão na obra de Deus, o Senhor vai aceitar se nós formos o melhor. Tá bom, irmãos? Vamos lá, o verso 6 e o 7, que nós lemos aí. O verso 6 e o 7 fala assim, né? Que Deus, ele vai falar sobre... vai falar para Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Irmãos, olha, uma coisa é certa. Quando alguém fala pra gente que a gente errou, irmãos, é difícil mesmo, e eu me incluo nisso, é difícil, mas irmãos, quando alguém aponta um erro em nós, a gente tem que engolir esse orgulho que a gente tem. E nós, seres humanos, somos muito orgulhosos, não somos, irmãos? Nós somos muito orgulhosos. Tô falando aqui, irmãos, como um irmão amigo, né? Para os irmãos. E eu me incluo nessa. A gente é muito orgulhoso para admitir o nosso erro. E às vezes chega alguém e aponta um erro nosso e nós às vezes não temos a humildade ou não somos honestos com a gente mesmo. E a gente procura subterfúgios, procura coisas para falar, não, mas eu errei por causa disso e daquilo. Não, mas eu fiz isso por causa dessa situação e aquela situação. Irmãos, às vezes é muito mais bonito nós sermos honestos conosco mesmo, falarmos para nós, não, realmente eu errei. Irmão, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Ou essa situação não vai mais se repetir. Eu vou melhorar. É mais bonito muitas vezes, irmãos, a gente agir dessa forma. Caim não admitiu. Deus falou para ele e ele, não, né? Não sou, ainda foi boca dura ainda. Não sou guardador do meu irmão, não. Eu não tenho obrigação de ficar cuidando dele. E que Deus nos ajude a engolir esse orgulho, a sermos honestos, humildes. Muitos problemas na obra de Deus, meus irmãos, acontecem pela falta de humildade, pelo orgulho, pela falta de admitir, a falta de honestidade consigo mesmo e admitir e falar assim, Senhor, realmente eu não sou a melhor pessoa para esse papel, eu não sou a melhor pessoa para estar ali, eu não sou a melhor pessoa. Muitos dos problemas da obra de Deus acontecem por causa de não se admitir isso. Que Deus nos dê luz e entendimento, meus irmãos. Glória ao nome santo de Deus. Vamos pegar outro versículo aqui, né? Sobre o Caim, né? O Caim, irmãos, aqui a Bíblia fala, no verso 6 mesmo aí, vai falar que descaiu o semblante de Caim. Irmãos, é interessante. Uma pessoa não fica, ela não sai. E gravem isso, irmãos, gravem isso. Uma pessoa, ela não sai do espírito instantaneamente e já vai para a carne. Não, irmãos. Isso não acontece. Uma pessoa, ela não vai, ela não passa assim de ser um servo de Deus, cheio de santidade, cheio de Deus dentro dele, para poder viver num mundo de pecado assim instantâneo. Não existe isso, irmãos. Uma pessoa, esse caminho entre a vida no espírito e a vida na carne é um caminho até que longo, irmãos. Então, uma pessoa, ela não cai do caminho. Uma pessoa, ela não deixa Cristo, ela não serve ao pecado do nada.
é um processo isso daí, irmãos. Assim como aconteceu com Caim. Caim, não é que ele estava ali diante de Deus, ali naquele culto que estavam ofertando ao Senhor ali, e de repente ele já se irou e já... Não, irmãos. Era um processo dentro dele, que estava antes desse culto, na sua vida, que o adversário foi inserindo sementinha, inserindo a sementinha, colocando, e isso vai crescendo. E aí é isso que aconteceu com Caim. Então, irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria para nós entendermos que muitas vezes nós estamos pendendo para as coisas da carne, mas que o Senhor já coloca nós aí em sintonia com o Espírito de Deus. E que nós tenhamos esse entendimento de ver o que nós podemos melhorar, onde nós podemos mexer para que nós não andemos fora da linha. É igual um alinhamento que nós fazemos no carro. Ó, que nós percebemos que o volante está puxando para a direita, puxando para a esquerda, que nós já vamos e fazemos o alinhamento. É a mesma coisa a nossa fé. Glória a Deus. Outra coisa também, irmãos, que nós vemos aí, no verso 8 a 10, que nós vemos aí a consequência que aconteceu com Caim aí, lá atrás, o casal, que eram os pais deles, já tinham errado lá. E é interessante que talvez Adão e Eva, irmãos, eles achavam que o seu erro ia ser mínimo, ou ia ser só sobre eles. Não viam a consequência que aquele erro podia trazer sobre eles. Irmãos, isso traz uma lição para nós, irmãos. Que muitas vezes a gente acha que o nosso errinho aqui não vai trazer consequência. Talvez, vou citar um exemplo, talvez uma pessoa que quer abandonar a família, ele acha que vai trazer consequência só para ele. Mas não, vai trazer consequência para os filhos, para a família. E é engraçado que o adversário ajuda a fazer, irmãos, mas não livra das consequências. Ele não ajuda a hora que o irmão ou a irmã está sofrendo lá, a hora que a pessoa que erra está sofrendo, ele não ajuda. E o Senhor é aquele que quer nos poupar. Desde o começo, de Adão e Eva, quando o Senhor falou não comer do fruto, o Senhor queria poupar o ser humano. Queria poupar o ser humano dessas amarguras, das consequências. E a consequência de um erro é muito amarga. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde nós que estamos aqui. Irmão, irmã, se o irmão tiver oportunidade, a irmã tiver oportunidade, quando vê alguém errar e sentir de falar, fale. As consequências do erro, do pecado são amargas. São amargas de se engolir. São pesados para carregar. Adão e Eva viram a consequência lá com os filhos deles. E a descendência de Caim, olha o que virou. Lameque lá, matando até um adolescente porque pisou nele. Que é isso, irmãos? Olha a consequência do pecado. Olha a consequência de se seguir a voz do adversário. Que o Senhor guarde o povo dele. Que o Senhor guarde a sua igreja. Glória ao Senhor. Bendito Deus. Aí, irmãos, ali no verso 13, nós vemos que Caim, ele ficou ressentido, né? Ele ficou ressentido na hora que o Senhor corrigiu ele. E aí ele ficou ressentidinho. Irmãos, quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor fala não para nós, ou quando algo na nossa vida não dá certo, eu queria tanto fazer aquela compra, eu queria tanto fazer isso e não deu certo, que a gente não fique ressentido, irmãos. Que o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Nós não podemos ficar ressentidos com a correção do Senhor. Aí entra naquele hino que nós cantamos. Aceitemos, ó amados, aceitemos do Senhor a correção. Glória ao nome do Senhor. Aí o verso 14, irmãos, nós vamos ver ali que Caim, ele ficou com medo que os outros matassem ele. Aí é engraçado, né, irmãos?
Engraçado que Caim ficou com medo de que os outros tivessem coragem de fazer com ele o que ele teve coragem de fazer com o irmão dele. Irmãos, olha, é uma situação delicada, mas eu vou falar aqui, irmãos. Muitas vezes, uma pessoa que mente, ela tem medo que o outro minta para ela também. Muitas vezes, uma pessoa que trai, ela tem medo que o outro traia ela. Irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria, irmãos, para pesar os espíritos. Que o Senhor nos dê sabedoria. E que o Senhor nos ajude a fazer com os outros aquilo que nós não queremos que faça com a gente. Irmão, irmã, se a irmã não gosta de mentira, não minta. Se a irmã e o irmão não gostam de traição, não traia. Se a irmã e o irmão não gostam que fique falando do seu nome para cima e para baixo, também não fale dos outros. Glória ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que o Senhor nos coloque num caminho reto. Bendito é o Senhor. E para terminar, irmãos, nós vemos aí tudo que o homem criou. Nós vemos lá, né? Uns criaram instrumentos musicais, a descendência de Caim, né? Uns criaram instrumentos musicais, outros criaram lá, lidaram com ferro, com aço, né? Os outros começaram a criar gado, né? Irmãos, veja que aqui, tudo que o homem criou a partir do Jardim do Éden, a partir de que eles escolheram, que o primeiro casal escolheu, ser o dono de si mesmo, o Deus de si mesmo. Eu sei o bem e o mal, eu quero saber o bem e o mal, eu vou decidir comer. A partir do momento que o homem decidiu ser dono de si mesmo, tudo que o homem criou, ele tem o lado bom e o lado mal. Sem a guia de Deus, o homem pode exagerar para o lado do mal. Tem o lado bom e o lado mal. E aí é a consequência de se escolher o fruto da ciência do bem e do mal. Por exemplo, irmãos, veja aqui, foi criado a música, mas a música também pode ser usada para o mal, como é usado nesse mundão aí. A música arrebanha milhares de pessoas, de jovens, cantando coisas obscenas. Pode ser usada para o bem, louvar a Deus, mas pode ser usada para o mal. A criação lá, a pecuária, né? A criação de gados, a criação disso, que é a posse de bens, né? Também pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. A pessoa vira escrava dos bens delas. Assim também, quando foi criado lá o ferro, né? Que fala aí a descendência de Caim que criou o ferro. Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, né? Um ferro pode matar, como um ferro pode fazer uma estrutura. Tudo para o bem e para o mal. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a aproveitar as coisas, mas só o lado bom. Tá a internet aqui. A internet tem o lado bom e tem o lado mal. Que o Senhor nos ajude a filtrar somente o lado bom das coisas. E eu falo, irmãos, como o último conselho que o Senhor dá aqui, às vezes até as coisas de Deus, irmãos, tem o lado do exagero, que também pode ser uma arma. Às vezes o irmão, a irmã, quer ficar indo e viajando para cima e para baixo, e indo para oração e não sei o quê, e larga a família. Irmãos, que o Senhor nos ensine a aproveitar o lado bom. Tudo com exagero, irmãos, tudo com exagero, o Senhor, Ele nos alerta. Tudo com exagero, o Senhor nos alerta. Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria e o entendimento para aplicar as passagens da Bíblia dentro da nossa vida. Irmãos, dentro da nossa vida, se nós aplicarmos essa palavra aqui, irmãos, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. E vamos rumo à vida eterna
com glória no céu. Irmãos, vamos agora agradecer a Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor sempre mantenha os nossos passos